E agora é hora de conhecer uma história muito legal. É a do pedagogo Tiago Souza, que mora aqui em Aracaju e tem uma jornada de vida cheia de esperanças e experiências, incríveis, convivências marcantes e um projeto como missionário. E ele decidiu juntar essas histórias em um livro que é um diário de bordo com o objetivo de inspirar pessoas. Lohan Lima foi conhecer esse grande personagem e eu tenho certeza que você vai se emocionar. Acompanhe. Navegar e ter um norte é essencial diante de tantas experiências em nossas vidas. Hoje nós vamos conhecer um missionário que escreveu um diário de bordo diante de uma árvore. Tiago Souza é pedagogo, teólogo e missionário. Sua história de vida, regada de vivências marcantes, serviu de matéria-prima para um diário de bordo que tem o objetivo de inspirar pessoas. O seu mais novo livro traz o lado emocional do escritor e a visão de realidades difíceis que impulsionaram a missão. Quem vai falar a direção dessa bússola aqui é o escritor Tiago Souza. Tiago, você já descobriu o norte dessa bússola? Bom, é uma busca constante. Eu acredito que o tempo inteiro nós, seres humanos, estamos nessa busca constante por algum norte, algum caminho. Sendo você jovem, velho, criança, a gente já nasce assim, para onde a gente vai? Que profissão? O que nós vamos fazer? Sempre isso. Antes da gente falar desse seu mais novo lançamento, eu queria saber da sua história. Você não é sergipano? É isso aí. Não sou sergipano, sou lá de São Bernardo, como diz o pessoal. Lá da minha academia, eles ficam até falando com o meu sotaque, puxa o R. São Bernardo, porta, porteira. Mas, assim, o meu pai é sergipano, meu pai é de Capela. E eu adotei aqui em Aracaju faz 4 anos para fazer e começar a minha vida. E essa sua história com as missões e também com esse seu lado de transformação social, como foi que iniciou? Então, desde muito jovem, eu sou muito assim, eu tenho um olhar de empatia pelo ser humano, pelo próximo. E mesmo lá em São Bernardo do Campo, no meu bairro, na minha cidade, na minha comunidade, eu sempre estava ligado com a igreja e com ações sociais, ajudando com cestas básicas e tudo mais. Ao passar do tempo, eu fiquei adulto e eu falei assim, eu tenho que me tornar um ser humano melhor. Mais do que ser um ser humano que tem uma faculdade, uma formação, eu posso fazer um mundo melhor dentro da sociedade. E a partir daí, quais foram os primeiros passos? Bom, os primeiros passos, dentro do contexto da igreja, a gente costuma dizer que assim, a gente sempre está inserido dentro das comunidades, fazendo trabalhos sociais. Os grupos de jovens também, o pessoal sempre participando. Exato. Então eu sempre fui esse jovem que estava assim inteirado com os problemas da sociedade mesmo, de modo geral. E eu sei que assim, isso me deixou sempre instigado para fazer algo a mais para as pessoas. E fui me envolvendo, aos poucos eu já estava envolvendo um trabalho voluntário. Lá na minha cidade mesmo, em São Paulo, eu fiz durante 2 anos um trabalho dentro de uma comunidade periférica, onde a gente fazia visitas, ações sociais, trabalho com as crianças. Então esse é um pouco da essência do Tiago. E o Tiago que começou nessas missões, como é que ele partiu de São Bernardo do Campo para o sertão nordestino? Bom, essa é uma longa jornada, porque eu tenho 31 anos e aos 13 anos, numa viagem de férias, que eu achei que viria só de férias aqui para Sergipe, para o estado do Pernambuco, eu me deparei com a realidade no sertão do Pernambuco, na cidade de Ingazeira, com realidades bem confrontantes e muito opostas e diferentes daquilo que eu vivia em São Paulo. Questões de saneamento básico, falta de água, questões políticas que eu conseguia deparar e ver ali na sociedade. E eu falei assim, eu posso fazer algo mais. Foi então que surgiu esse desejo no coração de vir embora e fundar uma missão. Mas assim, essa sua missão, vir embora, foi tudo acordado lá na sua família ou não? Como é que foi esse planejamento? Bom, assim, eu sempre tive o sonho de vir morar em Aracaju. Então isso assim, a minha paixão por Sergipe e por poder, por exemplo,
ir na praia com 10 minutos, poder ir de bike. Eu sei que assim, numa viagem de férias em 2020, em plena pandemia, que tava um caos para todo mundo, eu chego para os meus pais e a gente tava com a viagem de férias marcada. Aí era julho de 2020, eu falei, mãe, 40 dias antes cheguei para ela e contei a notícia. É o seguinte, nós vamos de férias, mas só que só vocês vão voltar para São Paulo. Eu vou ficar em Aracaju, eu quero começar minha vida, eu quero ter um novo estilo de vida e escolhi Aracaju para poder recomeçar minha vida. E já tem 4 anos que estou aqui nessa cidade maravilhosa. Quais trabalhos você tem desenvolvido assim nesse campo missionário cristão? Então, nesses últimos anos, aí eu me tornei fundador da base missionária Oasis, que é uma missão sem fins lucrativos, onde o principal trabalho é lá no sertão do Pernambuco, em Gazeira. Então, assim, é uma locomoção terrível, porque daqui de Aracaju até chegar na missão, eu tenho que pegar 1, 2, 3 ônibus, porque é bem no Agreste, bem no sertão pernambucano. E lá eu fundei essa missão, recebia os missionários aqui em Aracaju, na capital, então sempre era uma festa. E aí lá a gente desenvolve um trabalho principalmente com crianças e mulheres, que é o público principal. Bom, você falou aí sobre um diário de bordo dentro das suas missões. E como surgiu a ideia de colocar tudo isso em um livro? Bom, uma grande amiga minha de São Paulo falou assim, Thiago, a sua história ela é muito mais do que uma história. Pode se transformar num diário. Por que você não começa a escrever tudo que você está vivenciando, né? Essas suas aventuras, essas suas vivências, os seus relatos e as suas histórias. Aí eu falei, bom, eu peguei um papel, como qualquer outro, e nas missões, lá no sertão do Pernambuco, eu olhava muito para uma árvore, porque era o momento que eu tinha mais de reflexão e de calma. E assim eu escrevendo e relembrando as histórias de 2000 até 2024. E nisso eu fui juntando todo como se fosse assim, histórias de missões, histórias reais, juntando a minha história de vida e foi se transformando nesse tal diário de bordo aí. Como que funcionou você lidar com esses dois lados? As histórias de missões e suas histórias pessoais. Onde é que elas se encontram? Porque o Thiago da missão é também o Thiago pessoal. Os dois estão totalmente entrelaçados. Então, no livro vai ter temas assim, tipo, sobre término de relacionamento. Quem nunca teve um término de relacionamento? Quem não foi abalado com a pandemia? Então, eu vou contar relatos da pandemia. Quem não teve problemas, por exemplo, familiares? Eu vou falar sobre o retrato da desigualdade social, sobre uma situação que eu vivenciei lá na comunidade, que eu via uma mãe de 30 anos com uma filha de 15 e ela já grávida. Então, esse retrato da gravidez na adolescência. Então, os dois estão muito assim entrelaçados, eu acredito. E dentro desse livro, quais são os fundamentos cristãos que te ajudaram a poder passar por cada etapa e também chegar a esse nível também de missão? Eu acredito que coragem, fé e resistência, sabe? Resistência, resiliência foi algo que eu aprendi ao longo dessa caminhada. Porque esse diário de bordo, quem for ler, vai ler uma história muito real, sabe? Não é uma história qualquer, porque é uma história de uma pessoa real, não é um livro fictício. Então você vai estar entrando no meu diário de bordo. E esse diário de bordo vai ajudar você a você também criar coragem, a você entender que você também tem um diário de bordo e que é possível você escrever a sua história também. Verdade? Incrível, não é? Parabéns ao Thiago por todas essas histórias, pela obra que ficou linda, muito, mas muito sucesso na sua trajetória, viu? E por sua missão, linda missão.